Todos muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias que se Conectam. Eu sou Fabiola Silva Eu sou a Babi. E eu sou a Stephanie. e hoje nós vamos gravar mais um episódio e hoje Apocalipse, hein? Stephanie está até no tema. Falar sobre Deus castiga. E aí, vamos deixar aqui nos comentários porque esse episódio tem que render muito, hein? Porque esse assunto ele tem muito a render. Vamos falar hoje sobre Deus castiga e as concepções do que isso. Eita, Eu, Fabiola Silva, Fabiola Silva, não acredito nessa teoria de um Deus castigador ou de um Deus que traz barganhas. Então, para mim, isso nunca foi algo aceitável mesmo antes de eu trabalhar essa minha espiritualidade. Para mim era algo que não fazia sentido. E principalmente falando daqui que nós estamos na matéria da 3D, né? É muito hoje fácil a gente olhar para algumas situações e eu já ouvi várias vezes, né, as pessoas falando que Deus é esse que permite isso, que Deus é esse que permite aquilo, como se Deus, né, essa externalização dele, né, fosse um senhorzinho sentado lá naquele trono, né, que tá, agora eu julgo, agora eu não julgo, esse Deus julgador. Então, isso para mim nunca fez sentido, então eu sempre fui bastante colérica com isso. E agora eu vou deixar as meninas falar um pouquinho do que elas acham sobre esse tema de hoje. E aí, Babi? Eu concordo que esse tema tem muito pano para manga, porque, infelizmente, ainda hoje a gente escuta muito esse tipo de coisa, né? Ai, Deus castiga. E ó, Deus está vendo, hein? No fundo, pode não parecer, mas é a mesma coisa. Quando a gente quer ameaçar o outro, porque existe um Deus ali observando o que você está fazendo, é porque, na verdade, né, esse Deus ele pode te punir em algum momento. E eu também nunca acreditei nessa questão do Deus punitivo. Muito antes, né, de começar a trabalhar minha espiritualidade. E depois, então, que eu comecei a estudar e a trabalhar isso, olhando por um prisma mais espiritualista, isso não faz sentido algum, né? Porque é aquilo, olhando aqui, por exemplo, a gente vai falar aqui de um ponto de vista do espiritismo, a gente aprende, né, estuda que Deus, ele é uma consciência de suprema bondade. E se essa consciência tem uma bondade num nível tão elevado, como é que essa consciência pode punir e castigar? E mais do que isso, esperar que você erre para que você seja punido, né? E assim, nem a gente faz isso, né? Então aí tem uma parte dessa estrutura que eu gosto muito, que fala o seguinte: se nem vocês que são imperfeitos dão aos seus filhos uma serpente quando eles te pedem um pão, por que que Deus que está no céu, né, ou seja, essa consciência suprema de bondade elevada, de moral elevada, faria isso com você, se nem você que é imperfeito espera que o seu filho cometa um erro para você punir, né? Pelo contrário, você vai lá, você ajuda esse filho, você explica que não é legal ele colocar o dedo naquela tomada, porque senão ele pode se machucar. Você não espera ele botar o dedo na tomada para depois ir lá e brigar com ele e puni-lo de alguma forma. Pelo contrário, né? Você quer que esse filho seja feliz, que esse filho se desenvolva livremente. Então, se nós que somos repletos de imperfeição não somos capazes de fazer esse tipo de coisa, como é que um Deus, né, supostamente um Deus que está lá no céu, que é nosso pai, faria isso com a gente? Então, assim, não faz muito sentido, né? Muito bom. Eu trago para uma analogia, né, de que como eu percebi que eu usava essa analogia para que, na verdade, eu tirasse a minha autorresponsabilidade de tudo aquilo que eu crio ou cocrio no meu caminho, né? Porque é muito mais fácil quando eu não quero assumir a responsabilidade das minhas posturas, quando eu não quero assumir a responsabilidade das minhas decisões, daquilo que eu tomei, aquilo que eu plantei, e depois é que eu não quero colher aquilo que eu plantei,
e eu jogar na responsabilidade de que é o Deus que está me punindo, ou que é o castigo de Deus, né? Que na verdade eu fico só imaginando a consciência olhando para cada um lá de cima e falando: ó, colega, não tenho nada a ver com isso, não, hein? Tu que te vira aí com as suas escolhas, foi você que decidiu isso aí, eu não tenho nada a ver. Ó, lembra aqueles dias que você ficava lá dormindo? Então, não tinha. Ó, agora tu que resolve, não tem a ver comigo. Porque Sim, nada mais é que não tem nada a ver com a consciência, né? Em si, que é perfeita bondade naquilo tudo que ela cria. Tanto é que tudo que ele cria é perfeito. Então, quando eu entendi isso, eu entendi que, na verdade, eu usava desse Deus julgador nada mais para que eu não assumisse a responsabilidade de quem eu sou, para que eu não assumisse a minha verdadeira essência, porque aí é muito mais fácil, porque se é Deus que julga, se é Deus que está me punindo, eu, na verdade, posso falar do outro, eu, na verdade, posso julgar o outro, eu, na verdade, eu posso apontar o dedo para o outro, porque, na verdade, não sou eu. Na verdade, é Deus que pune, é Deus que está fazendo. Então, quando eu entendi que, na verdade, isso não passava, não tinha nada a ver com a consciência, e sim comigo, e quanto isso reflete de mim, isso mudou muito em todos os meus relacionamentos. Porque eu, voltando para a minha vida, eu parei de levar tudo como pessoal. Porque é engraçado que quando a gente tem, né, esse refúgio, assim, tudo era pessoal. Quando eu entendi isso, eu falei, nossa, então nada é pessoal, nada é sobre mim. E isso refletiu muito na minha vida, isso reflete até hoje, e eu vejo que como ainda as pessoas estão presas nesta crença, como que as pessoas ainda ficam presas de determinarem nas suas vidas, né, aquilo que vai acontecer. Porque se Deus quiser, eu vou conseguir um carro. Se Deus quiser, eu vou trocar a minha casa esse ano. Se Deus quiser, eu vou me formar. Gente, Deus, Ele quer tudo. Ele tá, tudo está disponível para nós. A abundante, que é o que Ele nos proporciona, né? Ela é perfeita, ela é abundante, ela é incrível. Então, por que que Deus não quer que você espere? Não, por que que Deus não quer que você manifeste? Por que que Deus não quer que você realize? Por que que Deus não quer que você tenha saúde? Por que que Deus não quer que você se cure? Então, isso tudo, assim, num grande boom, na verdade, que a gente se mergulha ali nessa reflexão consigo mesmo, porque aí quando eu tenho que na minha vida, nem tudo é flores, porque eu sou imperfeita, né? Então eu acho que isso foi um dos grandes diferenciais. E hoje eu observo quanto as pessoas ainda na sociedade em si usa isso como se fosse uma bengala, sabe? Então assim, trazendo para um olhar das crianças autistas, das crianças com TDAH, de todos esses aspectos que a sociedade julga ser imperfeito, de que como se isso um castigo de Deus ou como se Deus usasse aquilo para poder pegar alguém. Então, eu acho que a nossa sociedade ela é muito presa nisso e o quanto isso fere, né? O quanto isso dói, o quanto dói você ouvir de um irmão, né? De uma outra pessoa, um outro que aquilo que você está passando na sua situação, porque Deus está te castigando. Então, eu acho que isso até afasta a pessoa do Criador. Então, para mim, isso fez muita diferença, porque eu ficava sempre pensando isso, por que Deus permite aquilo, por que isso? Esses vários porquês. E aí, quando foi um belo dia, eu lembro que eu ouvi numa situação muito difícil, e eu lembro de ouvir, então, não há uma folha que não se de Deus. Então, tudo aquilo fez uma grande diferença na minha vida, de eu entender que, na verdade, Deus deixa tudo disponível para nós. Tá? Cabe a mim entender o que eu sou merecedora. Cabe a mim olhar para aquilo que eu quero, cabe para mim entender aquilo que faz parte, aquilo que não faz. Chegou aí, Stephanie? Então vamos lá.
E para você, como que funciona esse Deus castigo? Deus castiga? Como que funciona esse Deus julgador para você? Acho que Stephanie tá com problemas técnicos. Então, oi, não tô ouvindo. Não, gente, ai, é porque é assim, né? Ao vivo. Mentira, não é ao vivo, não. É resolvendo um pepino aqui que apareceu. Não é Aí, ao vivo, mas é momentos reais, gente. É Não isso. é castigo de Deus que você está passando agora, quero te falar. não, eu não ouvi o que você estava falando, porque eu tive que sair aqui. Mas, para mim, não existe esse Deus que cobra a gente, né? Que fala que a gente faz é pecado. O que, para mim, ressoa é que ah, existe a lei do retorno, né? Não sei se vocês falaram isso. Então, quando vocês chegaram a falar isso, eu não ouvi. Não, não. Não? Era o Tá. seu momento. A lei do retorno. Então, o que a gente faz hoje, a gente planta lá na frente. Deus é amor e ele inclui tudo, né? Tanto aqueles que estão ali na negativado, vamos dizer assim, tanto que estão é neutro, né? Vamos dizer assim, né? Ele não julga o que a gente faz. E como que a gente está na experiência aqui da Terra? Para aprender, evoluir e experienciar, não existe julgamento. Então não existe o certo e errado para no olhar de Deus. E tudo existe, o que existe é experiência. Então, com isso, as religiões elas usaram desse artifício para utilizar, né, pegar os recursos para você pegar um pouquinho da terra lá no céu, para que você pudesse colocar sua coroa de ouro quando chegasse lá no céu. E não existe, assim, na minha visão, não faz sentido, sabe? Quando eu vi essas histórias, eu não me identificava. E eu pensava assim, gente, imagina uma pessoa que em total tá sem consciência de tudo, do que, sabe? Ela não sabe que se conectou, vamos ver aqui, porque eu tô aqui, tô lá. Se não conectou com o que é amor, tá experienciando aqui na Terra. E aí ela faz as coisas e frequenta uma igreja, enfim. E aí ela pensa, eu posso aqui pecar, né? Vamos usar a palavra pecar, fazer as coisas ruins aqui, porque é isso que eu consigo ter visão hoje. Então vamos dar um exemplo aqui para eu ser clara. Alguém começa a mentir muito. E aí ela vai na igreja e fala assim, né? O representante fala: vamos confessar o seu pecado. Aí ela vai e fala lá: eu falei mentira, acusei não sei quem. Ah, você tá. Seu pecado já se foi. Aí a pessoa cria consciência que só de ter contato com esse ser que tá ali liderando a religião, tá liberando o pecado dela e continua fazendo a mesma coisa. E aí a vida começa a virar uma merda. Uhum. E aí fala que é dedo de Deus. Deus está fazendo eu pagar todos os pecados. Simplesmente não é isso, gente. Deus não vai querer que você se ferre. Pode falar essa palavra, né? Se não puder, já era. Nada, põe o Pi! cuec, 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 cuec. Sim. Deus não vai querer que você se ferre. Na verdade, você só está colhendo o que você plantou. Porque não adianta ir lá na igreja, no que for, e falar os seus pecados, e depois fazer a mesma coisa. E aí o que muda aí e eu acho que Deus leva pra gente nesse caminho da expansão de consciência, de entender o que realmente eu estou fazendo aqui. Eu estou agindo de forma justa? Será que é isso? Será que isso está me ajudando a evoluir? Continuar com esses comportamentos que não são comportamentos elevados vai, vai realmente contribuir para minha evolução na Terra? Será que como que vai ser depois daqui? Depois que a gente partir da Terra, né? Esse ser vai parte dessa para outra vida e chega lá e vê que não tem um cantinho de terra dele porque ele pagou lá um tanto na igreja para como tirar a dívida do pecado que fez, porque não é isso que, né? Se fosse isso, gente do céu, Seria o muito céu já estaria simples, né? cheio de anjinhos lá, né? Seria Então, para mim, muito. não existe esse Deus que aponta o dedo e fala assim: você é errado, você tem que pagar desse jeito, a sua vida está sofrida porque você fez isso. Eu sinto que tem a lei do retorno e a gente traz essa carga não dessa vida também, mas de outras vidas, e isso acumula e a gente vai Sim. se a gente não
melhorar, expandir, rever os nossos comportamentos, a vida traz o retorno que a gente merece, né? Então, tudo trata de expansão de consciência, de evolução, e Deus é amor. Deus, ele não julga nem aqueles que estão de uma forma desequilibrada, tá bom? É E você isso. falando sobre isso, né, ô Stephanie, me traz aqui um outro olhar, né? Porque quando a gente chega num determinado período desses estudos, nossa, eu acredito que tanto eu quanto vocês duas já chegaram nesse período e também aqui quem nos acompanha, se não chegou, eu vou pedir a Renata para deixar aqui um livro, alguma coisa que possa ajudar vocês a chegar nisso, nisso que nós estamos trazendo aqui para vocês hoje. E se você acha que existe um Deus julgador, o Deus que te aponta o dedo, também está tudo bem. Nós estamos aqui só trazendo a nossa perspectiva das nossas experiências e das histórias que se conectam com a gente. Então, se você acha que sim, que existe sim, traz para a gente nos comentários que vai ser muito legal a gente trazer e debater com vocês. Traz bibliografia Saudável. também, traz livro, coisas assim para a gente ler sobre Então, esse seu assim, ponto de vista. aqui tudo, a contribuição de vocês com a contribuição nossa vai formando as histórias que se conectam. Então, se você se conectou com essa história nossa, vai trazendo aqui. E aí eu quero trazer uma outro olhar de quando eu entendi que, na verdade, eu sou parte desta consciência, né? Então, quando a gente chega num determinado momento que a gente entende que essa consciência que a gente chama de Deus, deusa, que tem as duas polaridades, que na verdade não é uma polaridade masculina, um homem, né? É protetor. Então, quando a gente entende que essa polaridade em equilíbrio nada mais é uma consciência que queria se experimentar e ela foi ali se multiplicando até ela formar todas as experiências que hoje vive. Então, o que que, Fabiola, você entende sobre isso? O que que você... Eu entendo e eu sou adepta a esta teoria, de que esta consciência Deus, ela queria se experienciar nesta dimensão e que com a energia da consegue estar aqui nesta matéria, então ela vai se multiplicando até que ela chega em cada um de nós, até que ela passe a viver a experiência Fabiola, para a experiência Stephanie, a experiência de cada um, Paula, Andréia, Vitor, e todos nós, no final de cada uma dessa experiência, retornamos para essa consciência, levando aquilo que vai agregar para ela. E assim, o espírito vai cada vez mais vivendo as suas experiências. Então, o que que significa, Fabiola, para você? Que todos nós somos Deus, deusas. Todos nós somos parte desta consciência. Então, se todos nós somos parte desta consciência, não faz sentido a própria consciência me julgar. Não faz sentido a própria consciência me punir. Porque eu hoje não vou, assim como a Babi falou do exemplo, hoje se a minha filha errar, eu não vou lá cortar um dedo dela, cortar um braço dela para correção daquilo que ela precisa. Então, isso não existe no meu ponto de vista. E é claro que eu respeito total qualquer ponto de vista que vocês tragam aqui para gente. Então, para mim, Fabiola é parte de Deus, Deus, parte Fabiola. Então, juntos, passamos as nossas experiências, juntos, depois que eu entendi isso, tudo ficou mais leve, porque tudo eu passei a olhar qual parte de aprendizado eu preciso nessa experiência, o que isso quer me ensinar, e isso realmente fez aí eu galgar aí outros patamares na minha vida, assim, tanto de leveza, de harmonia, de relação com dinheiro, relação com aquilo que dizem sujo. Então, isso tudo, os pecados, então tudo isso fez eu ver isso tudo de um outro olhar. E aí, meninas? É muito. Estava ouvindo você falar e lembrando de muitas coisas. Primeiro, essa questão do capacitismo, né? Porque nós somos culturalmente extremamente preconceituosos e capacitistas. E quando eu falo de capacitismo, eu falo aqui de preconceito à pessoa com deficiência, porque quantos de nós
ainda utilizamos de expressões linguísticas que são extremamente preconceituosas com pessoas com deficiência? Quantos de nós olhamos para pessoas com deficiência como se elas fossem menos do que nós, ditos pessoas normais, entre milhares de aspas? Quantos de nós achamos que estas pessoas devem se adequar à nossa sociedade e não a nossa sociedade fornecer meio de justiça para que todo mundo consiga se manifestar livremente, né? E então, assim, nós somos muito capacitistas e isso liga diretamente à nossa religiosidade, à nossa espiritualidade, e aí a gente vale pensar, né, nessa questão de que, ai, fulano teve um filho que é deficiente, ai, foi Deus que castigou, também fulano fez tanta coisa. E, gente, isso não existe. Isso não existe. Isso aí é preconceituoso, isso é maldoso, e esse é o único recorte dessa fala aqui. Se você pensa assim, a gente te convida a repensar. Porque aí não tem nenhum livro que vai Não tem nenhuma te história que conecta aqui proteger. nesse ponto. Não tem história que conecta com preconceito. Preconceito é preconceito e isso é criminoso com algumas pessoas, assim. Então, vamos olhar para essa questão do recorte da espiritualidade sendo preconceituosa com alguns tipos de pessoa e vamos voltar aí na história, por exemplo, da própria Igreja Católica, que olhou os nossos índios aqui, nossos povos originários, e dizia que eles não tinham alma, que eram selvagens, porque afinal de contas o que separavam eles era o credo. Então, eles são selvagens, eles têm que ser, tem que entrarem aqui para a nossa crença, para o nosso mundinho, porque senão são selvagens, não tem valor nenhum. A mesma coisa com o povo preto. Então, assim, gente, vamos com calma, vamos respirar e vamos pensar sempre nesses recortes, porque isso existe e ainda hoje existe, tá? Então, é legal olhar para essa questão, porque isso é muito imprescindível de ser falado, porque muitas vezes as pessoas olham ainda para esses recortes das pessoas com deficiência, é ali, mas deve ter feito alguma coisa numa outra vida, gente. Isso é preconceituoso demais. Agora, como ainda, assim, agora, porque às vezes a gente sempre cita outras doutrinas e tudo mais, mas como dentro do espiritismo a gente tem essa tendência, né? Dentro do próprio egrégora, né? De às vezes olhar a pessoa passando por determinadas situações e dizer karma da vida passada. Gente, como assim? Você não dá conta de lidar ainda nem com os seus próprios karmas? Como se fosse muito melhor ser o que nós somos, né? Exatamente. Como se fosse muito melhor, como se eu tivesse numa grande vantagem aqui ser o que eu sou. E isso não existe, gente, isso não existe. Um outro ponto é essa questão da imagem de Deus como nós somos. Porque desde os princípios a gente está aí retratando Deus como nossa imagem e semelhança. Só que reparem, quando a gente começa a retratar Deus como nossa imagem e semelhança, ele se torna um Deus homem, vingativo, castigador, punitivo, com um ego do tamanho de todos os mundos e mais Só um ele pouco, é supremo. porque afinal de contas, se você não o adora, ele também pode te castigar. Você só pode ter olhos para ele, para nenhuma outra religião, e toda pessoa que não olha para esse Deus precisa ou ser punida ou ser salva para virar e olhar para esse Deus. Então, assim, gente, isso não é um Deus, isso é o reflexo do ser humano. Isso é o reflexo de nós humanos sendo preconceituosos, sendo intransigentes, sendo profundamente preconceituosos entre si, e isso é muito prejudicial. Então, assim, eu sempre gosto de brincar, porque eu falo, em nome da deusa, graças a deusa. Porque se Deus é minha imagem e semelhança, eu sou mulher, então é a deusa. Se Deus dá a vida a todos nós, quem dá a vida é a mulher, então é mulher. Mas assim, isso quer dizer então que Deus é mulher? Não, também não.
Isso quer dizer que tudo na natureza, tudo que existe é dual. E se tudo é dual, então pode ser homem, pode ser mulher. E se alguém tem problema com isso, o problema não está no todo. O problema está dentro de você, que tem alguma divergência aí com uma parte dessa dualidade. Então, isso precisa ser olhado dentro de você como indivíduo. Então, não é Deus que castiga. É porque quando a gente olha para o outro, a gente projeta aquilo que nós somos. A gente enxerga no outro aquilo que está dentro da gente. Quando eu olho para a Fabíola e vejo ela com a rosa na cabeça e julgo se está muito bonito ou se está muito feio, isso não fala sobre a Fabíola estar bonita ou estar feia, isso fala sobre o que eu acho que é sobre a Fabíola. Então, nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós. Né? Então, quando eu olho para esse Deus e eu julgo que ele castiga, ou que ele está me dando alguma coisa porque eu fui muito boa ou porque eu fui muito má, isso é sobre mim, a minha consciência com aquilo que eu fiz. E eu lembro de pessoas, a gente conversava muito quando eu professava esse credo do espiritismo, a gente conversava muito sobre essas questões, por exemplo, do livro O Céu e o Inferno, das pessoas que relatam, dos espíritos que relatam que vivenciaram o inferno encarnados. Quem nunca viveu o inferno aqui vivo? De estar ali esperando uma notícia que sabia no fundo que era ruim, mas ao mesmo tempo tinha a possibilidade de ser algo bom e você fica esperando naquela ansiedade terrível. Isso é viver o inferno. Quando você está esperando que um ente querido teu se recupere de algo muito sério, ele não se recupere, e a vida não melhora e vai passando por questões financeiras, às vezes. Isso é o inferno na Terra. Isso é por quê? Porque num estágio consciencial, você não está bem, a tua mente não descansa. Isso é o inferno. Então, quando você olha para algo e automaticamente pensa, ai, derrubei meu copo aqui, quebrou meu computador, isso é Deus me castigando, então por que eu acho que eu sou digna de castigo? Por que eu acho que esse Deus, o que eu acho que esse Deus viu em mim que mereça ser castigado? Quem julga não é Deus, somos nós o tempo inteiro. Quando eu olho para o colega que é deficiente e digo que Deus castigou ele, não foi Deus que castigou coisa nenhuma, sou eu que estou olhando para esse irmão, julgando que ele é menos do que eu sou melhor do que ele, e que porque eu sou tão melhor do que ele e ele sofre desse jeito, porque eu julgo que ele sofre, logo ele só pode estar sendo castigado. Só que de verdade, eu não sei de coisa nenhuma, eu só estou julgando. Então, assim, vamos pensar em milhares e milhares de vezes, nos perguntar todos os dias: será que Deus me castiga? E quando vier essa sensação, porque isso é cultural, né? A gente aprende, a gente cresce ouvindo isso, que Deus castiga. Quando isso bater em você, você se pergunta: o que foi que eu fiz que eu tô achando que não é legal aqui, que eu sou merecedora de ser castigada? Porque isso é só sobre você. Agora, Exatamente. não, eu ia falar uma coisa que eu ouvi alguém falando comigo e depois eu fiquei refletindo, porque a pessoa me trouxe isso. Que quando a gente for para um outro nível, né, partir dessa existência aqui, a nossa consciência vai ser projetada para a realidade que a gente está vivendo aqui, né? Ou seja, se você vive no inferno aqui, internamente, isso vai ser projetado lá. E por isso que muita gente não sai desses lugares obscuros, e aí o que leva a esse, vamos dizer, aí eu levo para essa questão do julgamento após vida, né? É a sua mentalidade, né? Se você tá ali apegada à culpa, à raiva, julgamento, a todos os sentimentos menos elevados, quando você for para outro fazer a passagem mesmo, a consciência, ela vai ser projetada nisso, todos os sentimentos que você tá vivenciando aqui, porque tudo que a gente cocria na matéria faz parte do que está dentro da gente. E com isso, quando você vai para esse outro nível, né? Vai para outro nível, não, só abre a porta assim, faz a passagem e chega lá, você acha que tá chegando no céu e na verdade está chegando na consciência que você estava tendo na Terra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é Deus que está te mandando para o inferno, é você mesmo que está abrindo a porta do inferno para sua existência depois daqui. E
isso faz refletir, porque eu tava. Ai, gente, hoje eu tô aqui, ó. Tô aqui, tava aqui resolvendo o pepino, mas eu peguei a Babi falando sobre essa questão. Quando eu comecei a estudar o. Eu peguei uma Stephanie, pequena parte. só lembre de falar para as pessoas que o seu pepino de hoje não é culpa de Deus. Exato. Não é Deus que está Ah, te não é culpa de castigando. Deus, não, né? Não, não. Nossa Senhora, Deus não tem culpa de nada. Ele na verdade, tá me ajudando, né? Isso aí, muito bom. E aí, mas. Que eu ia falar, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu não entendia, eu estudei muito pouco, mas eu não entendia isso sobre essa questão, e aí se me corrige, Babi, se eu estiver errado, que tinha essas partes que quando a gente fazia algo errado, Deus castigava e a gente vinha com deficiência, alguma coisa assim, não era? Ou eu tô errada nesse. Vamos conversar aqui. Depende muito, porque o que se Sim. fala dentro dessa doutrina é que, inclusive, não existe ali um retratinho 3x4 de você pagar aquela coisa do olho por olho, Está dente por pagando, dente, né? né? Não existe isso, a gente não sabe. Muitas questões dessas são escolhas, às vezes. A gente Mas, escolhe vir assim. mas quando eu comecei a estudar, o meu pensamento era esse. Eu tô passando por isso porque é um karma, uma questão que eu preciso sofrer para aprender. E aí, Que tipo, a também gente é uma acha crença, né? que é E que a uma gente só crença, aprende quando a gente sofre. sofrendo. Exatamente. E aí a gente vai aprendendo que não é isso, né? E aí eu tô sendo guiada para um lugar que para a gente experienciar uma nova realidade na nossa vida, através do amor, através da visão de Deus, que foi aquilo que você estava falando aqui, né? É, a gente precisa também confrontar essas partes que estão dentro da gente, que estão guiando a gente para o lugar do sofrimento, da culpa, né? Desse pecado aí que está instalado na mente do ser humano. E aí eu estava lendo um livro esse final de semana que a mulher ela relatava que ela participou de uma igreja, de uma religião, e ela amava dança. E aí ela tinha no histórico dela um histórico de rejeição. E aí ela foi aceita nessa igreja. Então todo mundo amava ela, a família amava, o namorado amava ela. Só que o namorado falava: dançar é coisa do capeta. Uhum. É Dançar, pecado fazer dançar. isso. E aí o que que ela fez? Desfez do que ela mais gostava, da dança. Só que ela tinha um amor que ela não teve na infância. Olha pra você ver, ela tava repetindo um comportamento aí de uma crença, de um trauma que ela teve na infância, tentando se encaixar e pertencer a um grupo onde relatava isso, dessa falta que se ela dançasse, fizesse o que ela gostava, né? Ela seria rejeitada por Deus. E o que ela tinha mais medo era ser rejeitada, né? Então, ela tinha que abrir mão de quem ela era para pertencer ao mundo do Deus que essa religião estava colocando. Então, e aí, como diz a Fabiola, não é uma verdade única, é a minha visão e o meu questionamento é quanto que a gente ainda está compactuando dessas crenças de limitar o que a gente veio fazer aqui na Terra e de ser o que a gente deseja ser para ter a aprovação de Deus. Só que a gente é esse espelho de Deus, a gente é esse fractal de Deus aqui na Terra. Será que a gente precisa realmente parar de ser e fazer o que a gente deseja através do coração, com medo de não ser aceito por Deus? A gente veio dele, não existe, não tem por que temer, sabe? Então, esse livro me trouxe para essa reflexão. Quantas vezes a gente deixa de ser a gente mesmo e a gente não expressa o que a nossa alma deseja com medo de estar aí pecando, de não ser amada por Deus, porque é errado, né? E aí, acho que o olhar que eu tenho, e aí é uma orientação, né? Tipo, um conselho, é que as minhas decisões só não pode machucar e ferir o outro, né? No sentido de caráter mesmo. Então, se isso não fere o outro, e você está tomando através do tomando decisão através do coração, só acolhe. É perceber o sentir da coisa, né? O sentir, o que que eu estou sentindo? Está conectado com a minha essência? Está conectado com Deus? Está ferindo o outro? Então, É. desapega disso, sabe? E é isso, né? Então, para a gente finalizar o episódio de hoje, gente, nós vamos deixar, eu acredito que nós três aqui compartilhamos desta ideia, e para você
Aquilo que é de Deus para você na sua vida é aquilo que você sente e que ferve no seu peito. Então, aquilo que te traz alegria, aquilo que te traz amor, aquilo que te traz esperança, aquilo que te traz harmonia, é aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque as experiências desta consciência que ela quer viver através das suas experiências. E aquilo que você produzir também de desarmonia, né, de dificuldade, também é de Deus, também é das experiências que esta consciência quer viver através da sua energia, através da sua experiência aqui. Então, permitam-se a conhecer este Deus desta forma, como parte de si, como parte criadora, como parte desta consciência, para que, quem saiba, assim a gente diminua, né, essas crenças aí, tudo isso que vem tão enraizado, de tão profundo, que daria até um outro podcast sobre essas raízes aí, sobre de tudo isso. E quem sabe, se vocês acharem legal, a gente traz para vocês. Deixa aí nos comentários se vocês acharem que compensa quererem saber mais sobre essas raízes, da onde vem essas crenças do Deus, desse Deus, como que fala, Babi, Punitivo. isso, desse Deus punitivo. E se vocês quiserem também saber o que vem além de Deus, deixa aí pra gente. Até a próxima. Beijo.